Bem, então agora com os lencinhos aqui já preparados para fazer a higienização, eu vou aplicar o Glicovir mais uma vez, certo? Então segue a dica aí para vocês, aplicar uma quantidade específica, lembrar que não precisa de uma quantidade muito grande, porque quanto mais esfoliante, mais eu tenho a probabilidade de ensaboar. Hoje existem vários tipos de agente de limpeza, esse aqui é o sabonete líquido, mas também tem ele na forma em gel, tem as espumas de limpeza. Hoje as espumas de limpeza estão sendo muito utilizadas porque apresenta um baixo potencial de irritabilidade em virtude do diminuição de tensoativos na sua formulação, certo? Mais uma vez segue a dica, você pode, inclusive no caso dela aqui, se você quisesse, você poderia utilizar até um peeling enzimático. O peeling enzimático, ele vai potencializar, né? A gente sabe que os peelings enzimáticos, eles possuem proteínas proteolíticas, no qual vão realizar a remoção dessa capa córnea mais superficial. Entre eles tem a bromelina, eu gosto muito de usar a Roman, né, que é conhecida como Renilzyme, tá bom? Seria uma possibilidade após a retirada do sabonete líquido, tá bom? Então, fazendo a higienização, agora é a hora da retirada. Você pode inclusive deixar também 2 minutinhos, que ele vai funcionar como um pré-peeling. Qual a ideia aqui? Retirar todo o material lipídico para que na hora que eu aplique o esfoliante químico, ele tenha um aumento de permeação. Essa é a ideia. Lembrar, né? Super importante, mais uma vez, a questão do termo, né, de consentimento. Você deve fazer o termo com seu paciente, observar a história cosmética dela, o que ela utiliza. Esse aqui é um peeling que tem nanoretinol, então tem muito cuidado com a questão da fotossensibilização, isso é muito importante. Ver a história de alergia do seu paciente e não esquecer de fazer a documentação fotográfica. A documentação fotográfica, ela é super importante porque é o registro que você teve resultado ou não, até um parâmetro muito importante para que você consiga mostrar para a sua cliente que o peeling que você desenvolveu, que o tratamento de melasma, ele foi efetivo. Lógico que os pacientes, eles têm uma memória curta, né? Então, realmente, com o passar do tempo, eles acabam esquecendo de como eles eram. E aí eles relatam assim, não tive melhora clínica, não ficou bom. Isso é muito comum e a ideia é você tentar realizar essas fotos, essas imagens, de preferência, se puder, até com máquinas, até com câmeras, né? Que eu sou ainda da época da máquina fotográfica, com câmeras digitais que realmente pegam todas as imperfeições. Se for usar o celular, ter cuidado com os filtros do celular, porque acaba mascarando e vai mascarar a efetividade do seu tratamento, tá bom? Uma outra observação pertinente é que os peelings contendo cisteamine, eles devem ser utilizados, desenvolvidos em veículos com caráter mais cremoso. A cisteamine é uma molécula que é muito instável em água, então jamais você pode mandar desenvolver um peeling contendo cisteamine ou um produto home care de cisteamine com veículos aquosos, no caso aí géis e sérum. A ideia é utilizar sempre em veículos de caráter cremoso, numa emulsão, como Lumine Base, que é um exemplo, ou qualquer outro tipo de creme mais estável, que seja específico para caráter ácido, ok? E aí ele vem nessa embalagem super interessante, eu vou mostrar mais uma vez para vocês. Tá? Ele é uma embalagem bem atrativa e o home care dele, que eu vou passar a formulação, inclusive vem com niacinamida e ácido tranexâmico. É um home care muito interessante, no qual vai associar o poder da cisteamine, lembrar que a cisteamine tem múltiplos mecanismos de ação, vamos ver de forma bem detalhada na aula teórica, associar o poder da niacinamida e também do superagente para melasma, o famosíssimo ácido tranexâmico. Então você vai introduzir um pouquinho, ele é super fácil de aplicar, e aí a ideia super simples é você mesmo com o dedo tá? Então vamos aplicar uma camada aqui,
Ter cuidado mais uma vez com as sobrancelhas. E aí vamos aplicando aqui em toda a região da face. Ele também tem uma característica de não provocar nenhum tipo de desconforto mais eminente durante o período de aplicação. Aí você pode dizer, Carlos, por que isso? Porque os retinóides, eles realmente têm uma característica de sensibilidade depois de alguns dias. Nos primeiros momentos, não, certo? Então aqui você vai e tenta pegar inclusive essa região de área de olhos. Evita um pouco a asa do nariz, já porque ele tem um poder de esfoliação maior em comparação, por exemplo, com a gluconolactona, né? São características bem diferentes. Você vê que ele tem um aspecto mais cremoso. Para finalizar aqui, inclusive ele também vai diminuir os ósteos, né? Aqui também é super importante. Você pode perguntar, Carlos, mas não deveria ser pontuado? Eu gosto de trabalhar com produtos pontuados, mas no home care. A ideia é você utilizar no home care, certo? Na primeira semana, depois uniformiza o produto por toda a face. Olha só como é super fácil. Ele está causando algum desconforto? Não. Nenhum tipo de sensibilidade. É uma característica desse tipo de agente esfoliante. A própria cisteamina, ela não causa essa sensibilidade imediata. E aí é orientar a sua paciente a retirada do produto, e aí fazer a orientação dos produtos específicos, sabonete com tendência à hidratação. Aqui necessita realmente do pós-peeling, porque ele já tem um caráter mais inflamatório, diferente do peeling da gluconolactona, e aí fazer toda essa orientação cosmética para que ela possa ter isso no seu tratamento. Já falamos sobre a aplicação do home care e, claro, a presença do fotoprotetor é fundamental. Esse é um peeling que, em média, a gente pode aplicar entre 15 a 21 dias, aí você vai ter que avaliar, e em torno de 4 sessões fica a dica aí para você ter um êxito super interessante e fidelizar o seu cliente.